O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, o que existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu, permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vive o Espírito Santo descer e permanecer, é este quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saúdo o diácono Nelsinho, saudando os outros diáconos, pessoal da liturgia, os demais fiéis que aqui se encontram, saudando a minha mãe, muita alegria poder tê-la conosco. Andou um pouquinho doente, mas mesmo com a perninha sacrificando, veio participar de mais um acampamento conosco. Abraçando a ela, abraço os amigos também que vieram e que estão vindo para a Canção Nova, para este nosso acampamento. Meus irmãos, esta é a primeira missa de 3 que eu tenho a alegria de presidir com vocês, e algo muito importante é nos passado para a nossa vida de espiritualidade. Há um versículo bíblico que eu tenho rezado, meditado, pregado, repetido, para que as pessoas leem, estudem e se aprofundem nele. Eu acredito que tudo que a pessoa fala no fim da sua vida é mais importante do que ela falou a sua vida toda. A hora que a pessoa vê que são os últimos momentos, ela vai condensar o essencial. Você nunca viu uma pessoa, pelo menos eu nunca vi, eu que acompanho também pessoas falecendo, eu nunca vi uma pessoa morrendo, ela está preocupada com cartão de crédito. Quanto que eu tenho no banco? Oi, me fala que eu estou morrendo. Onde que está meu carro? Cadê meu carro? Não. As pessoas geralmente, quando estão morrendo, elas querem perdoar, elas querem ver uma ou outra pessoa, ela quer fazer paz, ela quer dar um conselho para os filhos, ela quer deixar a família bem, apesar da ausência dela. Então as coisas últimas, elas são muito importantes. Estou dizendo isso porque o último versículo da segunda carta de São Pedro vai resumir tudo aquilo que o primeiro Papa poderia nos deixar. O último versículo que Pedro escreveu está escrito assim: procure crescer na intimidade e no conhecimento de Jesus Cristo. Meus irmãos, para nós que somos cristãos católicos, nada é mais importante do que conhecer Jesus, experimentar Jesus, porque o tempo que nós estamos é pior do que uma negação. Eu penso que se negassem Jesus, para nós era mais fácil. Se negassem o cristianismo, para nós era mais fácil. Se negassem o presépio, para nós era mais fácil. Mas o diabo é muito astuto. Ele sabia que a negação
ela é um aumento da fé. A perseguição é um aumento da santidade. Então o que nós temos hoje? Não é um Cristo negado, é um Jesus mudado. Eles não querem negar a palavra, eles querem mudar a interpretação da palavra. Então hoje não é difícil você encontrar situações e pregações que vão procurar até na Bíblia a justificativa do seu pecado e não a conversão. Porque eles não querem mais negar, eles querem mudar. Vejam quando artistas vão dar entrevista e eles tocam assunto de espiritualidade. Quando eles perguntam para qualquer artista, e Jesus? Eles sempre vêm com a mesma lorota de sempre. Jesus é um cara legal, passou pelo mundo fazendo bem, só love, aí faz o coração. Jesus é da turma dos ursinhos carinhosos. E tem muita gente que compra esta figura caricata e criada para satisfazer quem não quer mudar. As pessoas não querem conversão. As pessoas querem aceitação. Elas querem aplauso. Elas querem abraço. Mudar que é bom, nada. Quando nós vamos para o evangelho de hoje, nós temos um homem que é João, o Batista. E ele vai apontar quem é aquele que dizem ser apenas um cara legal. Dificilmente você verá uma entrevista num canal aberto onde Jesus Cristo é falado como Filho de Deus, como Salvador, como Redentor, como o Emanuel. Não, eles reduzem Jesus a um homem legal. E em par com ele, todos os outros. Aí já não pode mais montar presépio, porque o presépio ofende. Como que uma criança deitada em uma manjedoura ofende alguém? Não se pode mais falar de família, porque senão ofende. Já não pode falar de mais nada, já não pode pregar mais nada, já não pode apontar mais nada. Porque se Jesus é apenas mais um, tanto faz como tanto fez. E nós vemos no Natal quem é a criança de Belém. Os anjos vão dizer, eu tenho para vocês, aos pastores, uma bela notícia, uma grande notícia. Hoje, na cidade de Davi, nasceu-vos o Salvador, que é Cristo o Senhor. Encontrarei o menino envolto em faixas, com Maria, sua mãe. Este é o texto bíblico. O anjo está dizendo não apenas, preste atenção nisso, o católico não sabe disso até hoje. O anjo não está anunciando que nasceu um neném, porque neném, meu filho, nasce toda hora. Vai numa maternidade, é um chegando e outro saindo, é assim, é neném que não acaba. Só que Jesus não é apenas mais um neném que nasce. Porque eu não sei você, comigo não aconteceu. Quando eu nasci, não apareceu anjo nenhum. Quando eu nasci, estrela nenhuma ficou apontando Itaúna. Também pudera, né? Quando eu nasci, minha mãe não recebeu a visita de 3 reis. Por que que Jesus teve todas estas manifestações? Porque os anjos estão dizendo quem é o neném. Nasceu-vos o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Salvador, Ele veio nos resgatar dos nossos pecados. Ele veio destruir a morte e o poder do diabo sobre nós. Ele é o Cristo, do grego Christos, o ungido, do hebraico Mexiá. Ele é o Messias esperado. E Ele é o Senhor, Ele é Deus, Emanuel, Deus conosco. Então, meus irmãos, não vamos reduzir Jesus a um personagem histórico. Personagem histórico é Cleópatra, Napoleão Bonaparte, Dom Pedro I, tudo isso é personagem histórico. Eles passaram na história, fizeram história, morreram e já era.
Jesus Cristo não é um personagem histórico. Jesus Cristo é uma pessoa. Você pode entrar em relacionamento com Ele. Ele está vivo, ressuscitado. Ele não é apenas um homem. Ele é o Salvador. Ele é o Cristo. Ele é o Senhor. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é Deus que visita a terra. Este discurso incomoda. E para a turma do mimimi que ninguém aguenta, estou ofendido. Estou ofendido. O padre está dizendo que é só Jesus. Não, meu filho, não sou eu que estou dizendo. Eu sou apenas porta-voz. Ele disse: ninguém já viu a Deus, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado, porque não creu no Filho único de Deus. Esta é a nossa fé. Amém? Diga para quem está do seu lado: este é o nosso Jesus. Pare de ficar comprando Jesus de revista, de série, de livro, de gente que não tem fé, e leia mais a Bíblia. Leia mais o catecismo da Igreja Católica e aprenda aí qual é o Jesus que nós cremos. Porque hoje é um discurso de que tudo é a mesma coisa. Não foi, não é e não será. É a mesma coisa para quem não sabe nada de religião. Se você começa a entender quem é o Cordeiro de Deus, você sabe, só Ele. Só Ele. E eu tenho que estar debaixo dEle, com a instrução dEle, obedecendo a Ele, testemunhando a Ele. Um com Deus já é maioria. Se nós estamos com Cristo, nós já somos vitoriosos. O evangelho que nós escutamos, meus irmãos, é para dar uma sacudida nesse mundo morno que fala de Jesus, mas não é o nosso Jesus. É isso que você tem que estar esperto. Eles estão vendendo um Cristo que não confere ao Cristo da Escritura, ao Cristo da igreja. É um Cristo que tudo aceita, é um Cristo que o importante é ser feliz, é um Cristo que tudo é a mesma coisa e que tanto faz a sua vida. Morreu, é caminho para o céu. A pessoa nunca colocou um dedo na igreja. Ela morre, que papai do céu receba. Aí faz desenho com auréola, com asinha. Aí todo mundo, então é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Hoje a igreja nos convida a olhar para João, aquele que aponta o Salvador, o Cristo, o Senhor. E ele vai dar mais uma definição. No dia seguinte, qual o dia seguinte que é esse? Que é no dia anterior, eles tinham ido a João achando que ele era o Messias. Ele disse, não, eu não sou o Messias. Eu não posso nem desatar as sandálias dele. E aqui não é uma expressão de humildade. É uma expressão de resgate. Abra um parênteses rapidinho. Como que o judeu se casava? Quem arrumava o casamento eram os pais. Então eles ofereciam a filha para um bom rapaz, um bom homem. O homem tinha que mostrar que era homem. E como que era homem? Ele tinha que sustentar uma casa, ele tinha que já ter casa, trabalho, nome e ir ao templo. Este homem era visto com bons olhos. Joaquim e Ana já tinham olhado com bons olhos para José. E Maria estava prometida em casamento com ele. Quando aquele jovem, ou aquele homem, ele era escolhido para ser o marido daquela mulher, ele teria um tempo de preparar a casa e de provar para os pais dela que ele era realmente idôneo. Então aquele homem, quando ele ia na casa
conhecer a moça, atenção, ele largava uma sandália. O nome dele, desse gesto e deste rito, era o Goel. Diz Goel. Goel. O que significa essa palavra? Resgatador. Então ele ia e deixava uma sandália. E ele saía um pé no chão e um pé calçado. Chegava em casa, ele tirava outra sandália e ia viver a vida dele. Calçava outros, etc. Preparou tudo para o casório. Preparou. Tem a noite de núpcias. As virgens vão levar a noiva para o local do casamento. Ali acontece a bênção. Estava no casamento judaico 2000 anos atrás. Ali acontece a bênção do casal. Neste momento, o noivo, depois do casamento, vai levar a moça para uma tenda. Ali ele vai desposá-la. É a primeira noite, né? A noite de núpcias do casal. É durante a primeira relação sexual que se funda o casamento. Então era assim naquela época. E quando o noivo pegava a sua noiva e ia para esta tenda, não foi assim que aconteceu com Maria, porque Maria já apareceu grávida antes do casório, e José falou, olha, não é meu. A gente não fez nada, como você aparece grávida aí? Ele vai e renuncia. Vocês conhecem a história. O anjo vai e mostra para ele que neste caso ia ser diferente. Mas nos outros casos, a hora que o homem saía com a sua noiva, ele entregava para o pai dela a outra sandália. E todo mundo ia para casa e os dois iam passar a noite juntos. Na noite seguinte, ou no dia seguinte, ou talvez 2 ou 3 depois, o rapaz pegava o lençol maculado. O que é o lençol maculado? O lençol manchado, geralmente de sangue. Significa que aquela moça era virgem e aquele rapaz a desposou. Este homem então passa a ser filho da família da noiva. E ele vai na casa dos pais e leva o lençol, mostrando o quê? Nós consumamos o matrimônio. Eu assumi e agora eu passo a ser seu filho. Porque a questão da herança não ia para a mulher, a herança ia para o homem. Por isso um bom marido, para que ele pudesse herdar. Quando ele apresentava este lençol manchado de sangue, o pai da noiva fazia o quê? Pegava as 2 sandálias e devolvia para ele. Ele ia e calçava a sandália. Quando ele calçava a sandália, era um gesto de que ele resgatou aquela moça e que ele dali para frente era filho. Dentro de casa, todos andam descalços. Quem anda com sandália? O pai, a esposa e os filhos. Você viu alguém de anel, túnica talar as que vai até o calcanhar. E você viu alguém de sandália, ou é dono ou é filho. E os servos não têm anel, porque o anel é o carimbo de propriedade, eles são servos. A túnica deles é até no joelho, porque eles têm que trabalhar, não pode ser comprida. E eles não andam calçados, tem que lavar o pé antes. Só anda na casa quem é pai ou quem é filho. Entende agora o filho pródigo? Túnica, sandália e anel. Então este homem, quando calça a sandália, ele começa a andar dentro de casa com sandália, ele é membro daquela família. Ele é o marido daquela filha. Agora vocês entenderam o que muita gente não sabe. É por isso que João vai dizer, eu não sou digno de desatar a correia da sandália dele. Por quê? Porque eu não sou o Goel. Eu não sou o resgatador, eu não sou o salvador. Ele vai tirar as sandálias para salvar a humanidade. É Jesus que ele se aniquila e ele abre mão da sandália da divindade, calçando a sandália da humanidade. Por isso que quem conhece o quadro da Nossa Senhora Perpétuo Socorro, lembrem, Jesus está com um pezinho com a sandália e o outro pé, a sandália da pendurada, só com um fio no dedinho dele. Vocês conseguem lembrar? Depois olhem aí a imagem, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O que significa aquilo? A sandália calçada é a divindade. A sandália pendurada é a humanidade. A humanidade se distanciou de Deus pelo pecado. Mas este fio na sandália é a misericórdia, onde Deus, através de Jesus, nos resgatou. Goel,
por isso a sandália. Então, meus irmãos, Jesus, Ele é o Filho de Deus que veio para nos salvar. E nós precisamos conhecê-lo, sendo na oração ou no estudo. Assim era Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás dizia que ele tinha 2 lugares teológicos: a capela e a sala de estudo. Na capela ele rezava o que ele estudava, e na sala ele estudava o que ele rezava. Meus irmãos, entre nós falta um tempo maior para conhecer Jesus Cristo. Começando, eu acho que todos vocês, se não têm, é bom que tenham. Eu não tenho nada, não estou ganhando nada com isso. Eu vi aqui na livraria da Canção Nova que tem muito catecismo da Igreja Católica. E comece pelo credo. Entenda a profissão de fé e você entenderá quem é o Cordeiro de Deus, aquele único que tira o pecado do mundo. Foi assim que João viu e foi assim que João apontou. Então, naquele dia, é o dia que eles acharam que João era o Cristo. No dia seguinte, é o evangelho de hoje, é que João enxerga o Senhor. Então o texto tem algumas colocações que eu penso ser interessante, só para você ir formando a sua espiritualidade. Antes disso, quando eu celebro missa de criança, eu gosto muito de criança, porque criança é muito espontânea. É natural, ela fala, gosta, não gosta, ela não gosta. A criança é aberta. De vez em quando eu vejo as crianças falando assim, umas coisas interessantes na missa, e eu fico anotando, que eu acho muito engraçado, muito engraçado. Teve uma das missas da criança, que veio um menino pequenininho e ficou olhando para a cruz. Lá no Frei Galvão eu coloquei uma cruz grande em cima do altar, ele ficou olhando para Jesus. Aí eu falei para o menininho, o que você está olhando? Dodói. Eu falei, tá machucado, né? Tá. O que você está fazendo? Soprando dodói. Eu falei, tá bom. Você sabe quem que é? Papai do céu. Eu falei, isso mesmo, Papai do céu morreu na cruz para nos salvar. Sabe qual que é o nome dele? Jesus. Eu falei, muito bem, Jesus. Bonitinho. Quem que é aquele lá? Papai do céu. Quando imagina, meus irmãos, eu estou na igreja rezando, está lá um rapaz de 18 anos, barbado, forte, com um terço na mão, eu chego e falo assim, tudo bom, meu jovem? Ô padre, sua bênção, Deus abençoe. Está contemplando aí a escultura sacra? Bonita. Quem é? Papai do céu. Eu falo, meu filho, me ajuda aí, né? Me ajuda aí, né, meu filho? Uma criança vai, mas se você não é seu tamanho... Amém? Entenderam, sim ou não? Paulo pede que nós cresçamos também na área espiritual. Nós adultos não temos mais fé de criança. Coríntios 3 vai dizer o quê? Quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, conversava como criança. Agora que me tornei adulto, eu larguei as coisas de criança. O que é um adulto e o que é uma criança? Entre tantas diferenças, a criança faz o que gosta, o adulto faz o que precisa. A coisa mais chata, não sei se você acha chato, eu acho chato, é criança que parece adulto. Eu acho chato. Você vai num lugar lá, está a criança lá, e a criança quer dominar o assunto. Padre, sacerdote do Altíssimo. Eu não falo, mas eu falo, mas que menino aborrecido. Pois não, o que você quer falar? O senhor sabe quantos quilômetros tem da Terra até a Lua? Eu não falo, mas penso, não me interessa. Mas eu não falo, eu falo, que bonito, você sabe? Eu sei, tantos mil quilômetros. O senhor sabe qual é a capital da Capadócia esquecida do Reino do Norte? Eu penso, não me interessa. Mas eu falo, qual que é, meu filho? Criança querendo ser adulto. Criança tem que estar brincando, é lá na terra, é com os brinquedinhos dele, e não é estar palpite conversa de adulto. Mas se criança que quer ser adulto é chato, mais chato é adulto que quer ser criança.
Casa com um homem que quer ser criança para você ver o que você vai arrumar. Namore com uma moça que acha que ela é uma criança. Só faz o que quer, não tem responsabilidade, dá birra, faz beicinho, briga por qualquer coisa. Então, meus irmãos, nós devemos sair dessa nossa menoridade espiritual, na idade que nós temos, tirando as crianças que aqui estão, e parar com essa. É papai do céu, me ajude aí. Olha o que diz São Pedro: procure crescer no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus cresceu em estatura, em espírito e em graça. E nós devemos crescer e entender que aquele Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, quando a Bíblia diz no dia seguinte, necessário, aqui é um período entre o dia anterior, que ele não conhecia ainda, e o dia seguinte, que ele vai conhecer. Você já foi a circo aí? Quem já foi? Circo. Eu gosto de circo. Agora eu gosto que você fica assim, O que me chama muita atenção são os equilibristas. Então eles têm aquele pauzinho na corda, então eles ficam rodando, aí um roda, passa para lá, passa para cá. E quando ele pula, geralmente a gente para a respiração. Ele pulou, nossa, eu não tenho nem rede. Olha para mim qual é o estado que nós estamos. Tenho como chama aquilo? O trapézio. Só saber se vocês estão prestando atenção. Tem o trapézio de um lado e tem o trapézio do outro. Estão conferindo aí? Aí ele dá um impulso e ele solta um. E ele se lança no ar. O que está vindo em direção a dele? O outro. Compreende a visão? Onde que nós estamos, na nossa espiritualidade, caminhando para este dia seguinte? Nós já lançamos e já abrimos mão da vida antiga e estamos indo para a vida nova em Cristo. Este pulo se chama conversão e ele vai durar a vida inteira. O católico é diferente de outras igrejas. Nós nunca falamos, eu me converti. Não, nós estamos nos convertendo. Cada dia um passo. Cada dia um pouco melhor. Por isso que nós não confessamos uma vez na vida. A gente se confessa sempre. Por quê? Porque você não se converteu, você está se convertendo. Você vai pecar. Padre, pequei. Padre. Então qual é o desenho da nossa vida hoje? Se fosse ter um desenho. O desenho é esse. Você tinha aqui um trapézio, você soltou da vida antiga e está no ar. E está vindo o outro, mas você ainda não pegou o outro. Nós estamos como na foto da nossa vida? Soltos. Nós estamos nesse pulo aí. Aquele que tem uma vida de santidade, sabe o que vai fazer e sabe aonde ele quer chegar, ele tem só que estender a mão, porque o trapézio está vindo. Guarde isso. A sua nova vida em Cristo, ela já é sua. Deus já fez assim, está indo. Mas você precisa se lançar. É por isso que a Bíblia diz aqui, no dia seguinte. No dia anterior, João se lança. E ele vai tomar posse daquilo que ele acreditava sem ver, quando ele olha para Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus. Só esse no dia seguinte já dá um livro. Olha como que a Bíblia é. Só essa expressão já esconde tanta coisa da vida humana. Tem coisa que não vai ser na tua hora, vai ser no dia seguinte. E mais bonito do que dia seguinte seria traduzir por no tempo seguinte. Existia o tempo dele e ele entrou no tempo de Deus. E aqui João, ele vai dizer, quando ele viu Jesus, no dia seguinte, ao ver Jesus, Jesus é aquele que vem. Jesus é esse trapézio, ele vem, a iniciativa é dele. Ele toma iniciativa de vir até nós.
Então dá um sorriso e diga assim: eu estou no acampamento das famílias. Péssimo, péssimo. Alegria, quero mão para cima, quero sorriso. Eu estou no acampamento para as famílias. Então diga para quem do seu lado: porque Jesus quis. Amém? Meus irmãos, isso é uma alegria, porque a iniciativa não é nossa. Não é João que vai até ele, ele vem até João. Ele quer que João veja. Ele passa no alto e ele quer que João enxergue. Ele quer que você o veja. Ele quer que você o enxergue neste acampamento. Não é a sua iniciativa, a iniciativa é dele de ir até você. É ele que vem. João, ao ver Jesus, diga: João hoje sou eu. Eu sou João, eu que estou vendo o Senhor. O Batista, ele é aberto ao dom de Deus. Ele cumpre do desejo ao desejado, da expectativa ao esperado. É a figura de todo homem que reconhecem na luz da palavra de Deus o iluminado, sem ser luz. Ele não era luz, ele não é o Goel, ele não tira a sandália, mas ele veio testemunhá-lo. João era o homem do desejo, e ele desejava ver a salvação, assim como Simeão disse para Maria: como eu queria pegar na minha mão o Salvador. Deus prometeu para Simeão, né? Você não morrerá sem ver a salvação. Gente, vamos rezar isso, amém? Eu quero me ser salvo, claro que eu quero. Mas eu não quero ser salvo só depois da minha morte. Eu já quero ver a minha salvação aqui nesta terra. Eu quero ver a bênção de Deus aqui nesta terra. Eu quero ver a minha família convertida aqui nesta terra. Eu quero ver as pessoas procurando as coisas do alto aqui nesta terra. Eu sei que eu verei a salvação de Deus, porque Deus nos promete: nós não morreremos sem provar da tua graça. E João teve esta graça. Ele viu o Salvador e ele exclamou: eis o Cordeiro de Deus. Eis, do verbo grego, da palavra grega, é como se fosse olha, veja, fita, olha. A salvação passa pelo olhar, vai dizer São João. O evangelho de João é chamado o evangelho do olhar. Para os mineiros, o evangelho do espia. Já fala espia, né? Espia aí para você ver, não é? Mas é necessário ver. E outra coisa, meus irmãos, enxergar é uma coisa, ver é outra. Ouvir é uma coisa, escutar é outra. O que é enxergar? Isso aqui, ó, eu enxergo. Ó, estou enxergando. Mas quando é que eu vejo? Eu enxergo a multidão, mas eu vejo quem eu conheço. Já teve essa experiência? Você chega num lugar que você não conhece ninguém, aquela multidão, você fica sem lugar, aí no meio da multidão alguém fala assim: oh! Você, todo mundo some. Você viu aquela pessoa, você enxerga todo mundo, mas você vê quem conhece, quem te vê. Ouvir é o que entra pelo ouvido. Escutar é onde você coloca atenção. Muitos casais reclamam: ah, padre, meu marido não me escuta. O marido: que é esse, padre? Ela fala comigo todo dia. Você fica mexendo no celular, lendo no jornal, torcendo boca. Mas eu estou ouvindo. Falei: realmente, você está ouvindo, mas ela quer que você escute. Escutar é olhar para a pessoa. Escutar é fazer gestos de afirmação. A sua mulher quer falar, deixa falar. Mulher fala mesmo. E se sua mulher não está falando, tem problema aí. Ela quer conversar. E o marido tem que olhar para ela, um sorriso leve. De vez em quando faz assim: ó, deixa. No final, você coloca a cereja no sorvete. Você diz para ela assim: amor, você está certa. É isso aí. É assim que funciona. Ela vai falar: ah, meu marido me escuta. Deus não quer que você o enxergue. Deus quer que você o veja. Deus não quer
que você o ouça, Ele quer que você o escute. Atenção. E João vai dizer: olhem, eis o Cordeiro de Deus. Não é um cordeiro, é o Cordeiro. E por que cordeiro? É aquele que vai ao matadouro. É o cordeiro de Moisés, da saída da terra prometida. É o cordeiro que se transformou bode de expiação. Ele morre em nome do pecador. É o cordeiro que é oferecido no templo toda a tarde. Cordeiros e mais cordeiros. Mas quem tira o pecado do mundo é um só. É aquele cordeiro. E por que é aquele cordeiro? Porque os outros cordeiros são nossos. Mas aquele cordeiro, ele é de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. E as pessoas olharam. É interessante que quem estava seguindo João começou a seguir o Cordeiro. João não puxava para ele, João entregava para Jesus, caminho, verdade e vida. E não é Cordeiro de Deus. Até tem gente que reza errado na missa, vamos aprender agora. Tem gente que reza até hoje: Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. Não tem os pecados, é o pecado. Cordeiro de Deus que tirais o pecado. É no singular. Qual é o pecado que o Cordeiro de Deus veio tirar? O não conhecimento de Deus. O não conhecimento da misericórdia de Deus. Esta é a raiz de todo o pecado. Está na Bíblia: meu povo se perde por falta de conhecimento. Repita isso: meu povo. O que é que Pedro pede na sua carta? Procure conhecer Jesus Cristo, porque aquele que conhece não o troca. Meus irmãos, uma coisa eu digo aos senhores: eu falo como padre, mas eu falo como católico, como homem, como cristão. Se alguém conhece a nossa fé católica, não a troca por nada. Se alguém conhece Jesus na Eucaristia, não o troca por nada. Se alguém conhece o amor de Nossa Senhora, não a troca por nada. Mas as pessoas estão na igreja, mas a igreja não entrou nelas, né? Tem um diálogo aí de um filósofo com um rei na Idade Média, falando sobre como que as coisas não penetram no coração. E o rei falou: então me diga, qual o sinal que você me dá? Tem uma fonte jorrando água há séculos, cheio de pedra. Ele pegou uma pedra e disse: essa pedra está molhada? Ele disse: está. Tem séculos que essa fonte está aí. Ele pega a pedra e a joga no chão. Quando a pedra se quebra, ela está toda seca por dentro. Ela estava só molhada na casca. A água não penetrou na pedra. Há pessoas que estão na igreja a vida inteira secas por dentro. A água não penetrou ainda. E pessoas que a água não penetra, elas trocam de religião com facilidade. Elas vão na missa no domingo, bate um batuque na segunda, chama o espírito na terça, vai tirar o encosto na quarta, faz uma macumbinha de leve na quinta, recebe um passe na sexta, fuma um charuto no sábado, porque domingo tem missa. Tá difícil, hein? Por que as pessoas fazem isso? Ah, padre, tudo é a mesma coisa. O importante é ter fé. Não é o discurso. O importante é crer em alguma coisa. Para nós, e nós vamos pagar o preço, porque eu pago o preço, que eu não tenho medo. O importante não é crer em alguma coisa. O importante é com a própria vida apontar o Cristo e falar: só Ele é o Cordeiro de Deus, que é capaz de tirar o pecado do mundo, porque Ele já conseguiu tirar o pecado do meu coração. Ele é o meu Senhor e nada e ninguém se compara a Ele. É o discurso que eles não querem ouvir, mas é o que João está fazendo. Ele é o único Cordeiro de Deus. Ele vai tirar o pecado, ou seja, essa frieza das pessoas que praticam na igreja, mas negam fora dela. Meus irmãos, por último, é necessário olhar para Jesus
e assumi-lo, não de maneira teórica, mas de maneira oracional. Ele é o meu Cordeiro, que tirou o meu pecado do mundo. É Cordeiro de Deus, mas é dado a mim. Tira o pecado do mundo, mas ele tira o meu. Porque escutem, o sangue de Jesus que escorreu da cruz e ficou lá no Calvário, ficou lá no madeiro, ele não pode fazer absolutamente nada por você. Se esse sangue não cair na sua vida e no seu coração, ele ficará no Calvário. O alvo daquele sangue não era as pedras do Calvário, era a pedra do nosso coração, como diz Ezequiel. Arrancarei um coração de pedra e colocarei no lugar um coração de carne. Precisamos hoje de homens e mulheres, vocês que aqui estão, nós precisamos de novos João Batista, que apontem Jesus e que fale para o mundo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês estão procurando felicidade em tantos lugares. Eis o Cordeiro de Deus que traz a felicidade para o mundo. Eis o Cordeiro de Deus que dá sentido a este mundo sem sentido. Na missa há um momento de cura. Toda missa é de cura e libertação. Depende de como você participa da missa. Se você vai à missa para reclamar, mexer no celular, ver a roupa dos outros, ficar cochilando, mascando chiclete, você tá vendo nada. Mas se você vai na missa piedosamente e você vive o mistério, o padre se torna a cada missa um novo João Batista. Antes da comunhão, o padre levanta a hóstia consagrada e ele vai dizer a todos: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O que é que a gente responde? Senhor, eu não sou digno, nem na minha casa eu sou digno, mas diga uma palavra e serei salvo. Que palavra que é essa? Um de cada vez? Essa palavra é o nome de Jesus. Yeshua, Deus é poderoso para me salvar. No português, Deus salva. Quando você grita Jesus, a salvação está acontecendo para você. Eu não sou digno que entre na minha casa, mas quando eu digo o nome santo de Jesus, eu recebo a paz, eu recebo a graça. Tinha uma ovelhinha, já fechei aqui que acabou, viu? Tinha uma ovelha pastando, e a ovelha não viu que no monte, eu estou contando que tem criança, hein? Criança conta a historinha do padre. Tinha uma moita e tinha uma serpente na moita. A ovelha não viu, ela foi comendo matinho. Quando ela foi comer a moita que estava a serpente pulou na cara dela e mordeu na cara dela, injetou veneno. E a serpente saiu, mas era assim que a serpente faz. Ela pica o animal e sai, ela fica olhando. E o animal sai andando, a serpente vai atrás, porque ele vai cair. E quando ele morre, ela come. Então ele mordeu a cara da ovelha, a ovelha saiu e a serpente atrás. No outro dia, meu caro, a ovelha amanheceu com a cara enorme, toda inchada. Era o veneno da serpente. E a serpente de butuca. Só que o que eles, talvez vocês não saibam, é que no Brasil, o soro antiofídico é feito no cavalo. Em Israel, é na ovelha. Então aquela ovelha, ela tinha no sangue dela antídotos contra o veneno da serpente. Então a serpente ficou esperando. O horário, né, meu filho? Estou terminando aqui. A serpente ficou de butuca, e a serpente butuca na ovelha, pessoal da Canção Nova de butuca no relógio, e o padre encerrando a história. Aí ela ficou olhando, e a ovelha foi de se encher na cara. E alguns dias depois, ela voltou ao normal. E a serpente, olhando para a ovelha, pensou assim: essa eu perdi. Ela não entendeu. A ovelha tinha no sangue o antídoto que anulou o veneno da serpente. Meus irmãos, qual é o antídoto que nós temos na nossa vida? O importante na vida, que nos vem da Eucaristia, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando você comunga,
na sua veia vai correr o sangue de Jesus. E quando a serpente do pecado picar você, o sangue de Cristo que está em você vai anular o veneno da serpente. Por isso, em cada missa que nós participamos, nós nos santificamos. Aqui é a vacina que cura a alma. Guarde isso. Quando você recebe na missa o corpo de Cristo, você está recebendo o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Na sua veia correrá o sangue de nosso Senhor. E se a serpente te picar do pecado, da maldade, do adultério, basta você esperar, entregar, confiar e rezar, porque a cura de Deus, ela já opera na vida de cada um de nós. Vivamos assim, meus irmãos, apontando com a vida e com testemunho Jesus, o único que é capaz de tirar o pecado do mundo, começando com a redenção das nossas famílias. Porque família que reza unida e feliz. Família que reza unida, que vocês sintam a cada dia lá na sua casa a presença de Jesus, o Cristo, o Senhor, o Redentor. E a cada missa que você olhe para a hóstia consagrada, quando o padre disser, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nessa hora, peça a sua maior graça, peça o seu milagre. Aquele que João apontou está na mão do sacerdote, na hóstia consagrada. E para aquele que crê, o milagre haverá de acontecer. Hoje acontece aqui, no Pai das Misericórdias, o evangelho que nós escutamos. Há 2000 anos, João apontou e disse, ele está lá. Daqui a pouco, o padre vai erguer a mão e vai dizer para você, ele está aqui, ele é capaz. E você vai responder com o coração cheio de amor, Senhor, eu sei, tu sabes, eu não sou digno, mas se eu dizer a palavra, que é o teu nome, eu serei salvo. Eu e minha família seremos salvos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.